Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. O livro de hoje é Da Ideia ao Bilhão, de Daniel Bergamasco. E esse livro tem a missão de explicar o verdadeiro motivo por trás do sucesso das empresas brasileiras unicórnios, ou seja, as startups que têm valor de mercado de mais de $1 bilhão. Todas essas empresas têm um ambiente descolado, tem piscina de bolinha, deixa levar pet, tem sinuca, pembolim, videogame. Só que essas facilidades para os funcionários estão longe de ser o único motivo por trás do sucesso dessas empresas, e é isso que esse livro explica. O termo unicórnio teve início no ano de 2012, quando o Facebook comprou o Instagram por $1 bilhão. Entretanto, aqui no Brasil, o primeiro unicórnio só surgiu em 2018 e o primeiro foi a 99, que é a empresa de transporte tanto por táxi quanto por carros particulares. A Ideia ao Bilhão explica o modelo de negócio dessas empresas startups, dessas unicórnios brasileiras. Algumas operaram sempre no azul, ou seja, desde o surgimento, desde o nascimento das empresas, elas sempre equilibraram o que elas recebem, as receitas, versus o que elas gastam, ou seja, elas sempre operaram no azul. Outras empresas unicórnios brasileiras utilizaram a estratégia chamada de Blitz Scaling, que basicamente é receber investimentos externos e usar esse dinheiro de investimento para atrair clientes. E muitas vezes essas empresas operam no vermelho, dando prejuízo, para que elas consigam retornar esse investimento a médio e a longo prazo. O livro foca em 10 startups: 99, Arco Educação, Log, Movile, Ebanks, iFood, Gympass, Nubank, Quinto Andar e Stone. Uma curiosidade sobre a Quinto Andar que eu não sabia é que um dos seus fundadores, o Gabriel Braga, ele foi estagiário da Airbnb lá nos Estados Unidos, logo no início da Airbnb. Isso com certeza ajudou ele a entender melhor esse mercado e quando voltou para o Brasil ele criou a Quinto Andar com o seu cofundador. Então no caso da Quinto Andar, basicamente eles resolveram democratizar o processo de alugar um imóvel no Brasil. Todo mundo sabe que alugar um imóvel é uma coisa extremamente burocrática até hoje, Você precisa de fiador, você precisa de uma série de documentações, você precisa ir no cartório normalmente. Então assim, é um processo realmente bem complicado e complexo e chato de você fazer. Então a ideia da Quinto Andar foi justamente facilitar esse processo. Esse livro é interessante porque ele conta a história das startups desde o início, então muitas vezes a gente percebe que a startup recebe um investimento, que pode ser um investimento externo, só que nem sempre ela começa a dar lucro antes desse dinheiro de investimento acabar. Então acontece às vezes do tempo ir passando, a startup não tracionar muito rápido, ela não efetivamente criar uma base muito grande de usuários e esse dinheiro do investimento ele vai acabando, porque obviamente a empresa tem custos fixos, tem salário, tem algumas coisas para pagar todo mês. Então é muito interessante perceber que várias e várias vezes essas empresas unicórnios brasileiras elas ficaram muito próximo de quebrar. Algumas empresas chegaram ali quase no limite do que eles tinham ainda de dinheiro de investimento. Da Ideia ao Bilhão é um livro também que fala sobre fracasso. Diversos empreendedores, diversas empresas, que são hoje empresas de sucesso, são as unicórnios brasileiras, os empreendedores tiveram diversos fracassos muitas vezes antes deles conseguirem ter uma ideia boa, uma ideia que realmente tivesse tração, que fizesse sucesso. Então, se a gente pegar o caso da Movile, por exemplo, que é a dona do iFood, Play Kids e outros aplicativos que hoje fazem um extremo sucesso, não só no Brasil, como em outros países também, os fundadores são empreendedores seriais, assim, desde muito tempo, e eles lançaram diversos aplicativos que foram um fracasso total antes de efetivamente lançar alguma coisa que fizesse sucesso. Já no caso da Gympass, por exemplo, uma das lições que os fundadores tiveram é que eles começaram a empresa focado no usuário final. Então a Gympass era uma empresa que focava em você comprar um plano sendo uma pessoa física e você poder com esse plano ir para qualquer academia que quisesse. Só que na verdade a empresa cresceu quando percebeu que esse plano fazia muito mais sentido de ser vendido para empresas, E aí a empresa por sua vez disponibiliza esse benefício ao seu funcionário. Então o negócio da Gympass não era o chamado B2C, não era empresa para consumidor, é B2B, que é a empresa para empresa. Então até eles perceberem isso demorou um tempo e nesse tempo eles de repente poderiam até ter desistido. Uma parte bem interessante do livro fala sobre a questão de sociedade. Quando a gente pega o exemplo das 10 unicórnios brasileiros, todas elas têm sócios.
Normalmente um sócio, que é o CEO, né, que é o presidente, por assim dizer, é aquela pessoa que sabe vender o sonho, é um bom vendedor de ideias. Normalmente você tem também um sócio que vai ser o sócio de tecnologia, aquela pessoa que talvez seja formada em ciência da computação, uma pessoa ou engenharia, né? Uma pessoa mais ligada à tecnologia, que é quem vai liderar a parte de produto, a parte de desenvolvimento. E você tem também um sócio que normalmente é uma pessoa mais de números, de finanças, que é quem vai lidar mais com a parte administrativa e financeira da startup. Então, normalmente, para você fazer uma sociedade de sucesso, né, que é o que o livro fala, os sócios têm que serem pessoas que se complementam, têm que serem pessoas diferentes. É muito legal ver também no livro quando ele fala sobre a fundação da Nubank, né? A Nubank começou numa casa bem simples. Os sócios tinham salários simbólicos na época do início da startup, né? Cada um ganhava em torno, salvo engano, de R$2.000, muito menos do que eles ganhavam antes trabalhando em grandes empresas, né? Uma das sócias era ex-Itaú, o outro sócio tinha trabalhado num banco de investimento. Então, assim, eram pessoas que realmente tinham empregos bem mais confortáveis e resolveram empreender e começaram realmente ganhando bem pouco, né? E tinham sérias dificuldades para manter as contas em dias e tudo mais. Então eles começaram numa casinha e tal, sem ar-condicionado, com a infraestrutura bem inicial, né? Pegaram alguns móveis emprestados, alguma pessoa doou e tal, esse tipo de coisa. E é interessante ver como é que foi o crescimento deles, né? Desde o início, a Nubank sempre foi muito obsessiva em tratar bem seus clientes, né? Então isso fez com que a empresa tivesse uma recomendação boca a boca muito forte. Então a Nubank criou uma espécie de clientes que na verdade acham a empresa queridinha, né? Todo mundo gosta muito da Nubank, né? Todo mundo ama a Nubank. Então isso criou realmente uma legião de fãs e fez com que a empresa com certeza crescesse muito mais rápido. Bom, adicionalmente o livro vai contando uma série de histórias, né? Uma série de situações que o autor ou presenciou ou que ele fez entrevista com as pessoas que trabalham, né, nas empresas unicórnio. Então ele fala, por exemplo, também de um processo de trainee que ele participou na Stone, né? O autor participou como observador. Então era um processo de 70 mil inscritos e no final 2 pessoas só passaram no processo de trainee. Um processo realmente bem difícil, bem desafiador, onde até um dos candidatos lá que foram para a final teve uma crise de ansiedade, só para vocês terem uma ideia. Então o autor também conta como é que foi, enfim, um negócio estilo tropa de elite, né? Pede para sair, esse tipo de coisa. Não vou entrar aqui na discussão se é certo, se é errado, se é exagero, se não é. Eu acho que cada um tira suas próprias conclusões, mas enfim, o autor do livro traz esse exemplo também para mostrar como é mais ou menos a cultura, né, em cada empresa que ele foi visitar. Nesse livro tem também a trajetória até o IPO da Arco Educação, que é uma startup muito querida aqui, principalmente na região Nordeste, a única startup unicórnio hoje que representa a região Nordeste do Brasil, né? Então a Arco Educação, que começou como uma spin-off aí do Colégio Aritzá e foi crescendo e tal, sempre com ideias bem diferentes, com a estratégia de voar meio que abaixo do radar, e de uma hora para outra virou uma empresa que vale mais de $1 bilhão, né? Que inclusive está na Bolsa de Valores, na Nasdaq, e que é um grande orgulho para quem mora na região Nordeste. Então o livro fala também deles de uma forma rápida, não entra tanto em detalhes, mas dá para você saber, para a gente saber que lê normalmente como é que foi essa trajetória. O livro tem também um pouco dos bastidores dos donos do dinheiro, né? Então naquela visão dos investidores, fala um pouco sobre como os investidores externos veem o investimento local, fala um pouco do que os donos do dinheiro pensam, né? Como é que eles influenciam também em algumas decisões estratégicas das startups. Fala também de alguns casos de investidores que chegam ali, compram uma parte, daqui a pouco quer comprar tudo, da questão dos fundadores, né? Se vale a pena ou não receber esse investimento, né? Sempre é uma decisão muito difícil, porque a gente sabe que nada é de graça, né? Quando você recebe um investimento, você tem alguns trade-offs também, então o livro comenta um pouco sobre isso. E ao final do livro, o Daniel, que é o autor, coloca algumas fotos, né, que é bem legal essa parte também, algumas fotos de momentos importantes para essas empresas, né, para esses 10 unicórnios brasileiros, fotos de IPO na Bolsa de Valores, foto do momento que eles são fundados, né, de como era antes, como é depois, enfim, uma série de fotografias que ilustram muito bem o ecossistema de startups brasileiro. Conclusão, da ideia ao bilhão é uma leitura leve e agradável sobre o ecossistema de startups
startups, o ecossistema de empreendedorismo brasileiro. Agora vamos aos pontos fracos que eu achei em relação a esse livro, tá? O primeiro ponto fraco é o seguinte: esse livro ele não entra muito no detalhe do detalhe dos modelos de gestão de cada empresa. E aí eu até entendo, porque como o autor resolveu falar de 10 empresas unicórnios, se ele entrasse muito no detalhe, o livro ia ficar gigantesco. Então, se você está procurando um livro que vai mostrar realmente o dia a dia de gestão, as sacadas de empreendedorismo, que vai mostrar como essas empresas funcionam mais ou menos na prática, talvez esse livro não seja tão indicado, porque esse é um livro mais superficial. Ele fala da história da fundação, ele fala dos pontos fortes e ele fala em linhas gerais da trajetória de cada empresa e de cada empreendedor, mas ele não entra muito no detalhe. Outro ponto que não dá para deixar de mencionar é em relação ao perfil e à formação desses empreendedores. Quando você vai lendo o livro, você vai percebendo um certo perfil das pessoas que são os fundadores e cofundadores dessas empresas unicórnios. A grande maioria são alunos de elite, de universidades e de escolas, né, que têm uma educação de elite brasileira. A grande maioria também são pessoas de classe média alta ou pessoas já que tem uma condição mais abastada, né? Então você tem fundadores, por exemplo, que foram estudar em Harvard, no MIT, foram fazer MBA em universidades de ponta americanas. Por que eu estou citando isso? Porque dependendo da pessoa que lê esse livro, ela pode ficar deslumbrada, achando que é fácil você chegar e abrir uma empresa desse tipo e virar uma coisa gigantesca. Mas, na verdade, esse não é 100% o caso, né? Porque essas pessoas, né, os fundadores, eles começaram em situações que não necessariamente é a situação da grande massa, da grande maioria brasileira. Então, isso não quer dizer que seja impossível qualquer um criar uma empresa e virar uma empresa unicórnio, mas também não quer dizer que todo mundo começa em condições de total igualdade. Então, é só um ponto de atenção, porque infelizmente, né, essa é a minha visão. O grosso, né, a grande maioria ainda dos fundadores, das pessoas que estão à frente dessas empresas, representa uma classe social muito pequena ainda brasileira, né? A gente tem realmente uma elite estudantil, uma elite intelectual, uma elite de empreendedores, né, que vieram às vezes de famílias mais abastadas que acabaram criando essas startups e, enfim, isso não tira de jeito nenhum o mérito desses CEOs, desses fundadores, mas é um ponto de atenção também e que, sinceramente, eu espero que melhore. Eu espero que o nosso ambiente de empreendedorismo brasileiro seja um ambiente que cada vez mais qualquer pessoa consiga entrar e se dar bem. Tanto que se a gente pegar, por exemplo, o caso do Nubank, que os fundadores passaram aí um bom tempo com salários simbólicos, muito provavelmente isso aconteceu porque eles já tinham empregos bons antes e aí de repente fizeram ali o seu pé de meia, né? Então tiveram condições de passar por um período mais complicado, onde os ganhos financeiros não eram tão altos assim, para que eles tivessem um retorno maior lá na frente. Só que, obviamente, não é todo mundo, não é todo brasileiro que tem condições de fazer isso. As realidades são diferentes. Tem gente que precisa sustentar a família, tem gente que não tem o seu pé de meia, tem gente que tem uma condição financeira muito delicada. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né, quando a gente lê esse tipo de livro, né, de histórias de empreendedorismo, para avaliar que as situações de cada um são situações diferentes. Então não é porque alguém conseguiu ter sucesso empreendendo e criou uma empresa unicórnio que todo mundo vai conseguir. Tá? Então, de jeito nenhum eu quero aqui estar desmerecendo ou eu quero jogar água no chope de ninguém. Só um ponto de atenção que a gente que tem senso crítico precisa tomar cuidado quando for ler qualquer tipo de livro. Bom, tirando esses pontos de atenção, o livro é muito bom, é um livro que realmente é inspirador, mostra histórias bem legais, bem interessantes de pessoas que tiveram perseverança, né, que não tiveram vida fácil, né, não é porque às vezes a pessoa vem de uma família mais de classe média alta ou uma família que tem uma condição financeira melhor, que ela também não vai sofrer quando abrir sua empresa. Então a gente percebe o quão difícil é você ser empreendedor no Brasil, mas também o quão difícil é você continuar, você não desistir, você correr atrás dos seus sonhos. Então, indico demais o livro, eu acho que é muito interessante, o autor fez um belo trabalho aí compilando, fazendo essas entrevistas, né, e trazendo essas histórias aqui de uma forma mais resumida pra gente que tá lendo e entender melhor esse ecossistema de startups e de empreendedorismo, beleza? Então é isso que eu tinha pra falar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Abraço e até mais.